Oi pessoal, aqui é o Mano Covas, e como vocês devem saber, acabou o segundo arco de Kamen Rider Zets, então decidi trazer aqui pra vocês as minhas opiniões sobre a série, sobre como é que ela tá até agora, e quem sabe mais pra frente eu trago a terceira e quarta parte juntas, pra fechar o combo Kamen Rider Zets. Então se você gosta de Kamen Rider aqui no canal, considere se inscrever, deixar o like e compartilhar pra um amigo, que isso ajuda bastante. Mas sem mais delongas, vamos pra review. Lembrando que esse vídeo traz spoilers, do episódio 1 ao episódio 24, então se você não assistiu ou não liga pra spoilers, vamos continuar. Eu acho o primeiro episódio de Zets muito bom. Ele apresenta muito bem o Baku como esse cara que é azarado e vive sonhando em ser um agente secreto, ao mesmo tempo que apresenta de leve os Nightmares, que são pesadelos que aparecem nos sonhos das pessoas e que, se abrirem as 3 portas da alma, eles vêm pro mundo real. Eu acho o conceito interessante, é como se o Baku tivesse que ser o herói dos sonhos, no caso um agente secreto dos sonhos. É apresentado também o detetive Fujimi e a Nasuka, que é uma dupla que eu acho bem legal durante a série. Eles têm uma dinâmica divertida que ela fica batendo nele o tempo todo, porque ele faz alguma besteira ou fica dormindo sempre, porque ele não dorme direito. Sobre os brinquedos, eu gosto bastante deles. Adoro os efeitos sonoros, o Mesamero, Mesamero, Mesamero. Good morning, Rider. Zet, Zet, Zet. É muito legal, realmente dá vontade de ter um cinto daquele. Olha só, o público-alvo eram crianças e acabou atingindo jovens adultos, quem diria. Eu gosto como nas lutas eles usam a ludicidade dos sonhos pra fazer cenas e transições criativas. É sempre ele distorcendo a realidade para poder fazer um ataque, ou mudando de cenário com facilidade. Até os efeitos especiais, que podem ser meio toscos para alguns, ficam mais palatáveis por ser um sonho, sabe? A abertura eu acho muito boa também, combina bastante com a série, com o tom da série. Eu com certeza já ouvi ela durante o dia, tá ligado? Não só a abertura, como também as músicas durante a série, a OST da série, elas são muito boas, especialmente aquela que cria um momento de tensão durante a série, que é aquela que parece uma música de ninar, sabe? Meio macabra, arrepiante. Pam, 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 dan, 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 dan. Os 3 primeiros episódios são a introdução da série e depois começa o arco mais episódico, apresentando os poderes e com os Zets derrotando os Nightmares, onde é apresentado também o Nox, essa figura misteriosa que tá ajudando os Nightmares. Eu gosto como as lutas sempre têm boas ideias pra deixar a ação mais interessante e fazer cenas bonitas. Todo episódio tem pelo menos uma cena assim interessante, e aos poucos durante esse primeiro arco a gente vai descobrindo algumas coisas, como por exemplo o Nox, ele é o amigo do Fujimi que desapareceu, que a Nem foi aprisionada, no caso a Idol, que todo mundo gosta, foi aprisionada pelo Nox. E sinceramente, quando eu tava lançando, eu tinha um pouco de problema com esses episódios duplos, sabe? Porque pra mim eu achava meio repetitivo a situação, tipo, ele tem que resolver um mistério, daí mata o monstro e descobre alguma coisa sobre a história da lore. Mas eu acho que eu assisti com muita sede ao pote, sabe? Reassistindo com mais calma, eu percebi que o ritmo é realmente bom. Essa introdução serve principalmente pra mostrar os poderes dos Zets. No caso, as Capsins, que tem as vermelhas, que tem habilidades físicas, as azuis, que trazem tecnologia, as verdes, que tem poder espiritual, e as roxas, que eu acho as mais apelonas, que manipulam paradigmas. Eu lembro que na época tinha uma teoria de que os Nightmares eram inspirados em Riders antigos. Aquele primeiro parecia muito Build, aí depois tem um que parece o Gitz, tem um que parece o Exade, mas essa teoria meio que já foi desprovada já no segundo Nightmare, porque ele é um corvo grande, e a gente não tem um Kamen Rider que seja corvo, não pelo menos um principal. É engraçado essa dinâmica do Nox com o Baku e o Zero, porque aos poucos a gente também vai descobrindo que o Nox era na verdade um agente da Code, e de algum jeito o Nox quer se vingar da Code destruindo o mundo. Como isso funciona, eu não sei exatamente. Até então não é um motivo razoável pra ele fazer isso. Até então a gente sabe que a Code manipula várias pessoas pra poder trabalhar pra ela, mas tipo, isso é um motivo pra destruir o mundo? Como assim, tá ligado? Mas eu acho que vai ser revelado mais pra frente o tanto que a Code é ruim, sabe? Aquela moto do capeta sabe de muita coisa. Mas até então fica nessa vibe, tipo, o Nox falando, a Code matou minha avó, com ele fazendo coisas muito extremistas, além do que ele precisa fazer. Eu adorava o traje prata do Nox, inclusive, pena que ele ficou pouco tempo com ela, acho que é Night o nome. Eu gostava dela bem mais do que o Nox que ele vira depois. Falando no Nox, gosto bastante do elenco principal, gosto tanto dos detetives, eu gosto do Baku, gosto da irmã dele também. Não é o grupo mais carismático de Kamen Rider, eu ainda prefiro outros, mas eles estão todos muito bem, sabe? O primeiro arco de Zets acaba com o Baku derrotando o Nightmare do Nox, fazendo com que ele saia do sonho que ele estava. Com isso, o detetive Fujimi até encontra o Nox, mas ele acaba se prendendo e fugindo. O segundo arco já começa com a ação frenética de momentos muito importantes pra história. O Nox, ele vira o Shadow Nox, acho que é esse o nome, pelo menos é isso que dá a entender pela transformação dele, que ele fala Shadow, hahaha, Nox, 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 Shadow.
E quem diria, ele finalmente mata a moto, pra alegria de todo mundo. Mas claro, o Zero tá em outro lugar e controlava a moto à distância. Esse é um momento que eu acho engraçado, porque o Zets, ele tá com o poder do Plasma e o Nox tá com o poder do Shadow. E é como se fosse realmente o vilão contra o herói, o Zets sendo a luz e o Nox a escuridão. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que as coisas são muito mais cinzas do que isso, sabe? O Nox ajuda o Zets a derrotar o Nightmare. Então, aos poucos, vai ficando cada vez mais confuso essa relação do Nox com o Baku. E a gente descobre também a Madame, se eu não me engano em japonês é Lady, que chamam ela. Ela é uma mulher que controla a mente das pessoas e é a chefe atual do Nox. Eu gosto como até então ele usa as capsens, tipo, teve a apresentação de cada uma antes, mas ele continua usando as que mais precisa, pelo menos. Uma que eu vejo ele usando bastante é a Barrier. As lutas continuam sendo bem legais. E nessa segunda parte acontecem muito mais coisas. Tipo, a gente descobre que é do subconsciente da Nen que vem os Nightmares. E como isso funciona, a gente ainda não sabe. A gente descobre também uma amiga da Nasuka, a Kureha, que era a agente número 6, e teve suas memórias apagadas porque ela foi descoberta por outra pessoa que não deveria saber. O que eu acho engraçado porque o Baku vive dizendo pra todo mundo que ele viu as pessoas dentro dos sonhos. Na verdade é o jeito mais fácil que ele arranja pra poder se aproximar das pessoas e fazer a investigação dele, enquanto a Kureha foi lá sendo descoberta e foi demitida, tá ligado? A gente descobre mais sobre o curso que o Baku e a Kureha faziam na infância. Na verdade era uma instalação de treinamento de agentes, coisa que aparentemente foi apagada da mente do Baku e da Kureha, pelo menos até eles se tornarem agentes de fato, tanto que o Nox era o professor deles, tá ligado? E isso abre a questão, porque quanto que a Cold manipulou as memórias do Baku, quanto que a Cold manipula as emoções das pessoas pra poder fazer o que eles querem, porque dá a entender que até o fascínio do Baku por agentes secretos é causada pela Cold, então tudo foi scriptado desde o início, sabe? Com o Baku todo balançado, sem saber o que fazer, ele decide ir pra uma terapeuta, e adivinha quem é a terapeuta? É a porra da Madame. O cara não cansa de ser manipulado mesmo. E assim a gente segue os episódios, com o Nox ainda querendo acabar com o mundo por causa da Cold. Até então eu não sei exatamente o motivo disso, qual o motivo plausível pra isso, tá ligado? É aí que a gente entra nos episódios finais desse arco, que aconteceram muitas coisas. Como, por exemplo, a descoberta do Nightmare, que tem dentro do subconsciente do Baku. Inclusive, eu queria deixar uma pergunta pra vocês. Qual que é o lance do braço do Baku derreter? Porque isso aconteceu no primeiro episódio e aconteceu em um desses últimos também. Eu não entendi o que isso significa necessariamente. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários. Mas é aí que acontece a patifaria geral. O Nox mata tanto a agente número 5 quanto a agente número 6. Tanto os 5 quanto os 6 que foram apresentados recentemente foram mortos. E o Baku, pra derrotar o Nox, ele consegue uma forma nova a partir do Nightmare que estava dentro do seu subconsciente, conseguindo a forma Catástrofe. Essa forma bombadona dele, que eu acho que faz sentido considerando que ele sempre ficava mais forte usando as outras capsens, principalmente a física, mas não sei, eu não sou necessariamente fã dessa forma, sabe? E no final da luta, o Nox é derrotado pelo Baku, com o Nox aparentemente morrendo mesmo. O que deixa o Baku balançado, ele sente que já devia ter feito isso há muito tempo, mas ao mesmo tempo ele fica triste de ter que ter feito isso. Com isso, o Baku destrói o mundo dos sonhos e se torna integralmente o agente número 7. Eu achei uma virada muito legal, é um momento dark do personagem agora. Ele vai estar nesse momento Ed dele, de querer resolver as coisas ele mesmo. É um desenvolvimento de personagem que vai render muita coisa boa, pelo menos eu espero, né? Com isso, a Nem acorda e dá de cara com a Madame, que a gente descobre que é a mãe dela. Com isso, a gente descobre muita coisa sobre a Madame. A gente descobre que ela era agente número 2, que quando ela estava grávida da Nem, ela sempre tinha um pesadelo muito constante, que um dia ela teve esse pesadelo e a partir dele a Nem nasceu, ou seja, a Nem surgiu a partir de um Nightmare. Inclusive eu queria saber que droga é essa que a Madame usou pra não dormir, pra não ter os pesadelos aparentemente, porque às vezes eu preciso fazer umas coisas e tô com sono ou preciso dormir e seria bem útil uma coisa dessas, tá ligado? Com isso a Madame vai até o centro da Cold pra poder destruir a Cold, mas ela é morta pelo número 3. O 3 inclusive que faz sua primeira transformação com uma capa, eu acho a capa bem legal, e com isso dá uma surra no Baku, que deve ter usado demais a forma Catástrofe dele e não conseguia mais se transformar. Mas acho que mesmo assim ele ia tomar uma surra, sinceramente. Já que o Baku tava trabalhando sozinho, ele não tinha mais utilidade. Então o 3 aparentemente mata o Baku. Mas aí que vem o plot twist. Aparece a lua que ele tinha destruído lá em cima, mostrando que aquilo era um sonho. Depois ele acorda no primeiro episódio como se nada daquilo tivesse acontecido. O que deixa muitas perguntas, tipo, ele teve um sonho até agora? Foi um sonho tudo isso que ele passou?
passou, se foi isso, foi um sonho profético? Como assim, tá ligado? Na preview do próximo episódio mostra que ele vai usar a forma Catastropher, mostra que aquele monstro do primeiro episódio voltou também, que aparentemente os personagens que foram mortos estão de volta, como a número 6, que tinha sido morta e voltou no preview. Agora eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer, sinceramente. Até então eu tenho gostado bastante de Kamen Rider Zets, os personagens são interessantes, as lutas são legais, a gente vai descobrindo cada vez mais pistas novas do que é a Cold, do que ela fez, a gente descobre mais sobre os Nightmares. É uma série que tem sido bem legal de acompanhar, se você ainda não assistiu eu recomendo bastante. Eu tô curioso pra saber principalmente esse sonho do Baco. Tô curioso pra saber mais sobre o Nox também. Na minha visão, tá tudo conspirando pra que o Baco vá contra a Cold mesmo e derrote a Cold. Mas e vocês? O que vocês acham? Coloca a teoria de vocês aí nos comentários. Mas no fim é isso, pessoal. Se você puder deixar um like e compartilhar pra um amigo ajuda bastante. Obrigado pela atenção e... fui! Six, seven, 6, 7, 6, 7.